Bom, colegas, boa tarde a todos. Estamos retornando aí às nossas atividades. Sabemos que o almoço foi corrido, mas para a gente também não perder essa oportunidade de discutirmos os temas agora da parte da tarde, né? Com certeza, como todos já falaram previamente, é uma alegria estarmos aqui no Conselho Federal de Medicina, é uma alegria participarmos, né, há muitos anos, né, no meu caso, dessa Câmara Técnica, porque entendemos que, pelo menos, estamos tentando, a nível nacional, já foi falado aqui na parte da manhã, a dificuldade que realmente existe em pensarmos a nível de Brasil, colocarmos propostas que atendam a todas as regiões. A gente sabe de toda essa dificuldade, mas, assim, a gente está tentando. E o Conselho Federal de Medicina, é claro, junto com a FEBRASGO e com os outros órgãos de entidade, tomou para si essa responsabilidade de, nesse momento, estarmos aqui fazendo esse fórum, que, com certeza, foi pensado, repensado na Câmara Técnica, né, doutor Salomão, com muito carinho, com muita dedicação, para que realmente seja um momento inicial de discutirmos, de pensarmos, e, claro, a gente dá continuidade já em outros eventos, seja no Conselho Federal, seja na FEBRASGO, e seja em cada regional que a gente esteja, né, ou na Sociedade de Especialidade, ou no Conselho Regional de cada um dos nossos estados. Então, que realmente esse seja o grande motivador para darmos continuidade a isso que está sendo falado aqui, cada um em seu estado e cada um em sua cidade. Nesse momento, a gente vai falar sobre as evidências científicas na assistência ao parto. Quer dizer, vamos, em paralelo a tudo que foi falado, nós vamos tentar, né, comprovar o que mais a gente pode oferecer a essa paciente em termos de todo esse período aí que corresponde à assistência ao parto e ao parto propriamente dito. Então, assistência, né, não só ao trabalho de parto e ao parto propriamente dito. Então, espero que todos aproveitem bastante, que a gente possa sair no final dessa mesa com mais conhecimento sobre esse tema. Doutor Salomão, por favor. Bem, vamos dar início à nossa mesa. Eu faria uma homenagem ao nosso decano da Câmara Técnica de Obstetrícia e Ginecologia. Ao invés de evidências científicas, eu diria provas científicas na assistência ao parto. Os participantes dessa mesa serão os seguintes. Primeiro, 20 minutos para cada orador. 20 minutos marcados. O primeiro tema será da doutora Liduína de Albuquerque Rocha Souza, controle da dor, que é presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Morte Materna, Fetal e Infantil do Ceará. Por favor. A doutora Liduína, além de presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna, Fetal e Infantil do Ceará, é presidente da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, mestranda em Saúde da Mulher da Universidade Federal do Ceará e assessora técnica do CESA Ceará. Apesar de realmente serem 20 minutos, como a gente está aí meia hora atrasado no nosso programa, dentro da medida do possível, que não atrapalhe, é claro, a apresentação de vocês, se puderem diminuir, a gente agradece. Obrigada. Segundo tema, acompanhamento do trabalho de parto, palestrante doutor Renato Passini Júnior, diretor da Divisão de Obstetrícia do Hospital da Mulher, do professor José Aristodemo Pinotti, CAISM Unicamp. Dá o próximo. E procedimentos intervencionistas, palestrante doutor Renato Augusto Moreira Sá, vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, mestre em Clínica Obstétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CREMERGE, vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, SGORGE, e presidente da Comissão de Medicina da FEBRASGO. Agradecemos a todos e vamos em frente. São 14 horas e 5 minutos. Por favor, respeitando os 15 a 20 minutos. Por favor, doutora Liduína. O nome é difícil, né? Para quem não é do Ceará, porque é um nome bem cearense.
Boa tarde para todos e todas. A partir de agora, onde vocês lerem evidências, entendam que é prova, eu vou assumir também a forma correta de nomear. E eu queria primeiro dizer quem eu sou e por que eu acho que eu estou aqui nesse lugar. Fora a militância na Associação Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, a minha atuação como profissional na assistência privada é em equipe interdisciplinar. Nós somos 2 obstetras, uma enfermeira obstetra, 2 anestesistas, uma fisioterapeuta e uma psicóloga atuando em equipe na assistência ao parto e centrada na necessidade da mulher. Então, nessa assistência interdisciplinar e multiprofissional, algumas questões são muito centrais para a gente, e essa relação com a dor é uma das questões centrais, e a gente discute, dialoga muito de uma maneira individual com cada mulher, qual é a abordagem que ela prefere que seja realizada, obviamente saindo desde as tecnologias mais leves até as tecnologias que precisam uma complexidade um pouco maior. Tem alguns conceitos que eu acho que são importantes a gente deixar muito claro para que não causem ruídos e confusões que eu acho que, inclusive, historicamente, estão se confundindo e gerando uma beligerância que eu acho que é importante a gente desfazer. A primeira coisa é que via de parto e assistência ao parto não são sinônimos. As vias de parto são 2, parto vaginal e cesárea. E a assistência ao parto vaginal ela pode ser uma assistência completamente fisiológica, que vai acontecer na maioria dos partos de risco habitual e em alguns partos de alto risco, em que a nossa função realmente é a do obstar, é de estar ao lado, garantindo que o processo é todo fisiológico, observando as atipias e, obviamente, conduzindo, e aí é o papel central do obstetra, conduzindo aquilo que é patológico, né? E conduzindo baseado nas provas adequadas que a ciência produziu para tal. E o parto instrumentalizado é quando a gente precisa usar algum instrumental. O parto humanizado, ou parto adequado, e aí tem uma disputa de narrativa que eu acho que não nos cabe. Quem se sente mais confortável de usar o termo parto adequado, use. Quem historicamente usa o termo parto humanizado também cabe. Mas é importante a gente entender o conceito. Parto adequado ou parto humanizado, ele traz 3 questões centrais, que é a centralidade da mulher, respeitando-se a sua autonomia, obviamente, sem produzir nenhum malefício e tentando construir benefícios para essa mulher, a interdisciplinaridade e o uso da prova científica. Então, isso significa que um parto instrumentalizado, ele também pode ser um parto humanizado. A gente tende a confundir parto humanizado com parto natural, e não é. Diante de um sofrimento fetal agudo, diante de uma distócia de trajeto, a gente não tomar uma atitude que a ciência já construiu a resposta para ela como uma atitude correta, é violento. Para a mulher é violento para a gente, e não é um parto humanizado, definitivamente. Então, essa é uma confusão que é preciso a gente se apropriar dela para que a gente se sinta muito tranquilo em, usando a evidência científica correta, sem a banalização dos instrumentos que nós temos e das tecnologias que nós temos, prestarmos a atenção dentro do que a humanidade construiu como conhecimento. A gente não, em nenhum momento se propõe, e eu imagino que as mulheres também não, exceto aquelas que realmente perderam o fio da meada, ninguém se propõe a abrir mão de tudo que se produziu como conhecimento científico. E o tempo inteiro, um outro conceito que a gente precisa dialogar para discutir as intervenções é a expectativa da dor, a dor e o sofrimento. A gente usa 2 sofrimentos como sinônimos na condução da assistência à dor ao trabalho de parto, mas é importante a gente perceber que existem algumas escalas objetivas, escalas visuais de dor, que normalmente vão de 0 a 10, e que a gente consegue quantificar, mas existe uma experiência completamente subjetiva da dor, e que é singular de cada mulher, e que, portanto, a assistência ela deve ser individualizada a partir dessa singularidade. E aí tem uma outra questão que é muito importante quando a gente pensa, não na assistência individual, não na assistência da mulher que a gente está prestando uma relação de 1 para 1, mas quando a gente vai pensar como gestão da situação nas mulheres e como elas se relacionam com a dor, tem um conceito que a gente precisa ter muito em mente, que é o conceito da vulnerabilidade.
a gente precisa entender que nós não somos uma mulher abstrata. Nós somos muitas mulheres diferentes, com culturas diferentes, com experiências diferentes, inclusive com riscos de vulnerabilidade diferentes. É muito diferente a assistência, e aí, durante a manhã, eu acho que o Magliano chegou, inclusive, a falar sobre isso, rapidamente, é muito diferente a assistência prestada a uma mulher branca, escolarizada, de classe média, classe alta, e uma mulher que está lá na base da escala, uma presidiária, e que essas sinergias de vulnerabilidade, inclusive, tendem a se somar. Uma mulher que é moradora de rua, que é prostituta e que é presidiária. A experiência que ela tem na sua assistência e na sua relação com a dor, ela é completamente diferente dessa outra mulher. E aí vai uma crítica pessoal minha, à discussão que muitas vezes se produz nessa assistência humanizada, que é uma discussão que eu acho um pouco de perfumaria. Se discute muito, faz epísio, não faz epísio, indica cesárea, indica parto normal, e eu acho que quando a gente vai discutir violência obstétrica mais profundamente, a gente tem que discutir morte materna, a gente tem que discutir falta de acesso às condições ideais, a gente tem que discutir que 80% das mulheres que morrem de morte materna no mundo estão na África, estão na Ásia, que a chance de uma mulher morrer relacionada ao parto lá é de 1 para 16, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos é de 1 para 6.400. Então, essa realidade é que a gente tem que enfrentar de uma maneira mais significativa. Em relação a como a gente deve abordar essa relação com a dor. Primeiro, a gente deve entender que existem níveis e tipos de dores diferentes durante o trabalho de parto. A maior parte do tempo, na fase latente e na fase ativa inicial, a dor que caracteriza o trabalho de parto é uma dor visceral, e que, portanto, ela vai ter efetividade na sua atuação, diferente da dor do segundo estágio do trabalho de parto ou do final do primeiro estágio, em que já é uma dor somática. Então, inclusive, a abordagem farmacológica entre essas duas dores, elas devem ser individualizadas nesse sentido. O alívio da dor, e aí o alívio da dor significa que quem determina que essa dor deve ser aliviada ou não é a mulher. A gente vai discutir um pouco mais lá na frente, mas qualquer método de alívio compulsório, principalmente os métodos farmacológicos, que têm efeitos positivos e que a gente deve construir uma ambiência capaz da existência deles, mas quando eles são feitos compulsoriamente, eles trazem uma descrição de experiência desagradável para essas mulheres. E aí vem o envolvimento na tomada da decisão. A mulher ela é central nessa tomada da decisão e o controle sobre o processo. É importante que haja um planejamento e que esse planejamento seja dialogado e que ele seja iniciado da necessidade da mulher e que ele seja o tempo inteiro construído em parceria com ela. Em relação aos métodos, eles são divididos em não farmacológicos e farmacológicos, mas eles podem ser associados. A escolha de um método não significa, muito pelo contrário, não significa que a gente abra mão do outro. Em relação aos métodos não farmacológicos, eles são divididos em métodos de baixo custo e de custo moderado. O baixo custo é aquele em que a ambiência física precisa pressupô-lo sem nenhum profissional para manuseá-lo. Então, aquela ambiência física que tem bola, que tem a possibilidade de massagem, que permite a livre movimentação. Eu não sei o painel nacional, eu não sei o cenário nacional, mas no Ceará, quando a gente vai fazer uma pesquisa, as mulheres elas ainda estão restritas aos seus leitos, deitadas, e a gente fica falando das boas práticas, e elas parecem muito claras para a gente, mas a gente ainda não conseguiu mudar a realidade, a gente não conseguiu mudar as tradições, as culturas que estão tão arraigadas entre nós. Em relação ao custo moderado, são tecnologias que precisam de um profissional qualificado para a sua realização. Dentre eles, os mais utilizados são a acupuntura, hipnose, biofeedback e imersão na água. E o apoio contínuo ao trabalho de parto é um método que mescla baixo custo e custo moderado e que, como tem uma forte prova da sua efetividade, a gente vai discutir separadamente. Em relação aos métodos farmacológicos, todos eles são de alto custo, porque eles exigem um profissional
treinado e capacitado para sua realização com nível de complexidade um pouco maior, inclusive alguns deles exigem ambiências específicas. Eles são divididos em analgesia, que é o que a gente vai discutir um pouco mais, o uso de anestésicos sistêmicos e o bloqueio do nervo pudendo, que eu, inclusive, vou, em função do tempo, falar muito brevemente. Então, em relação aos métodos de baixo custo, a digitopressão ou a massagem, é importante que vocês percebam que existe evidência bem documentada, existe uma meta-análise de 13 ensaios, em que houve um grupo controle, que houve a comparação entre pressão, massagem, acupressão durante o trabalho de parto com placebo, e o que se observou é que o uso da massagem em pontos adequados diminui, encurta a primeira fase do trabalho de parto, em torno de 1h30, aumenta a chance de parto vaginal, em 2 vezes, pelo menos, e, embora a dor do trabalho de parto nessa meta-análise não tenha sido quantificada, se pressupõe que, se você diminui o trabalho de parto e aumenta a chance de parto vaginal, é porque essas mulheres toleraram melhor a sua dor. Então, existem provas de que a pressão, a massagem, e, normalmente, quando ela é feita por uma pessoa que esteja mais capacitada para realizá-la, ela é efetiva na relação da mulher com a dor. Dos métodos de baixo custo, o que tem evidência mais significativa é a massagem. Em relação aos de moderado custo, a acupuntura ela também tem revisão que documenta muito bem, uma revisão com perto de 1.600 mulheres, e o que se observou foi maior alívio da dor, aumento da satisfação da mulher em relação a esse alívio, e aí a sinergia da acupuntura com outros métodos. A presença da acupuntura diminuiu o uso da analgesia farmacológica, e, ao diminuir o uso da analgesia farmacológica, diminuiu a incidência de partos instrumentais. Então, a acupuntura é um método de moderado custo, que a gente pode lançar mão e que a gente tem que dialogar em que espaços ele é possível. Um método que é muito usado pelos fisioterapeutas, que é os TENS, é importante desmistificar esse método, não há nenhuma evidência científica que faça essa relação. O que existem são alguns estudos qualitativos mostrando que as mulheres que utilizaram, elas têm uma percepção subjetiva de maior conforto, de cuidado. Mas, quando elas são aferidas às escalas objetivas, às escalas visuais de relação de dor, não tem estatística significância esse método. A imersão na água, que é uma discussão política, inclusive, assim, parece ser um outro lugar que a gente nunca habita, aquele lugar em que a mulher está dentro da água. É um método de moderado custo. Eu não sei como está no resto do país, mas no Ceará, hoje, a gente tem uma realidade. No serviço público, nós não temos nenhuma maternidade em que haja a ambiência necessária para a imersão na água. Na saúde suplementar e na atuação privada, nós temos em todas as maternidades de Fortaleza, hoje, suítes PPPs, com a possibilidade de imersão na água, uma realidade que mudou muito rapidamente nos últimos 4 anos. Então, é importante saber que a imersão na água, de fato, foi melhor, e a duração do primeiro estágio foi menor. Entretanto, tem um aspecto que as mulheres que ficam muito tempo na banheira, elas precisam ser melhor monitoradas em relação à vitalidade fetal. Há um aumento de frequências cardíacas intranquilizadoras em torno de 30%, quando essas mulheres passaram muito de 1h30 durante a sua primeira fase de parto na água. E isso significa que a gente tem que ter pelo menos um profissional que fique monitorando essa vigilância do bem-estar fetal. Aumenta também o trabalho de parto não progressivo, aumenta a possibilidade de sangramento vaginal. E aí vem uma discussão que a gente precisa enfrentar, que eu acho que hoje a gente já se acostumou muito mais com ela, que é uma tecnologia, que a gente vai chamar de tecnologia, mas, na verdade, é mais uma pessoa nesse cenário, que é a presença que presta o apoio contínuo durante o trabalho de parto. Em 2017, a Cochrane lançou uma revisão sistemática, e essa revisão ela é muito clara em relação à aplicabilidade clínica. O que é que essa revisão diz? Ela incluiu em torno também de 15.000 mulheres. Tem um aspecto muito interessante dessa revisão, é que países pobres não entraram nessa revisão.
E agora de manhã estava a discussão sobre no sul e sudeste tem mais cesárea e tem menos morte. O lugar que tem mais morte no mundo é na África, é o lugar que tem mais parto normal. Então, a gente não deve enviesar a nossa discussão nesse sentido, porque o que a gente tem que discutir é boa assistência, independente da via de parto. Tá? Então, esses países muito pobres, eles sequer entraram na discussão desse cenário, porque é uma realidade que não é possível para eles. Né? Então, esses ensaios eles aconteceram em 17 países diferentes, a maioria deles países considerados ricos. E o que é que essa revisão sistemática mostrou para a gente? Que existe uma maior probabilidade que essas mulheres tenham parto vaginal, uma menor probabilidade delas terem uma experiência negativa de sentimentos, uma menor probabilidade de usarem outro método de analgesia intraparto, e que o tempo de seus trabalhos de parto foram mais curtos, em torno de 1 hora mais curtos do que aquelas mulheres que não tiveram apoio contínuo durante o trabalho de parto. Elas tiveram menor probabilidade de ter cesárea, menor probabilidade de ter parto vaginal instrumental, muito provavelmente porque elas tiveram menos analgesia, e menor probabilidade de ter recém-nascido com baixo score de Apgar no 5º minuto. Então, a conclusão desse estudo ela é categórica, no sentido de que o apoio contínuo ele pode melhorar os resultados perinatais, tanto para a mãe quanto para os bebês. E que não há nenhuma evidência de dano de apoio contínuo nesse trabalho. Esse trabalho ele faz, inclusive, uma breve discussão sobre quem é esse provedor de cuidado. E o que ele aponta como tendência é que, quando esse provedor de cuidado é um profissional contratado para isso, que não seja um profissional de saúde, no universo do parto humanizado, a gente vê muitas enfermeiras sendo doulas e sendo fotógrafas. Essa pessoa ela existe no cenário para o apoio contínuo mesmo. Doutora Liduína, a senhora tem 5 minutos. Tá. Então, quando essa pessoa é um profissional contratado especificamente para isso, e não é um profissional de saúde, os resultados parecem ser melhores. Chegando à analgesia, em relação à analgesia, nós temos alguns, na verdade, nós temos uma literatura bem rica nesse sentido. E o que é que, resumindo, o que a analgesia é um método que confere uma relação com a dor de melhor conforto para a mulher, de todos eles. Né? Então, não há nenhuma dúvida nesse sentido. Existe uma diferença de menos 3,3 para as mulheres que fizeram analgesia em relação à sua relação com a dor. Existe uma redução de necessidade de outros alívios adicionais. Agora, a analgesia peridural tem uma série também de para-efeitos que precisam ser ponderadas e que precisam ser pensadas na ambiência da sua aplicação. Elas aumentam o risco de hipotensão materna significativa, elas aumentam de uma maneira muito significativa o risco de bloqueio motor. As mulheres que são submetidas à analgesia, elas têm a maior administração de ocitocina, um risco aumentado, não tem um risco global de cesárea aumentada. E isso é muito importante. A analgesia não aumenta o risco global de cesárea. Mas, quando a gente vai ver os subgrupos de indicação de cesárea, na analgesia, a indicação por sofrimento fetal agudo ela é aumentada. Então, significa que, quando a gente propõe ou quando a gente aceita a proposição da mulher da analgesia, da mesma forma que na imersão da água, a gente tem que ter uma atenção maior em relação à vitalidade fetal. Aumenta o risco de... Não há evidência de aumento de risco de analgesia. E aí é uma revisão em relação aos métodos analgésicos sistêmicos. E só uma ponderação, a droga que é mais utilizada é a dopamina. Né? E é muito importante observar que tem efeitos fetais e que a gente tem que ter muito cuidado no seu uso entre 1 hora e 4 horas até o desfecho do parto, porque existe depressão respiratória fetal documentada com seu uso. E eu grifei lá no final também o óxido nítrico, que a gente não tem experiência aqui no Brasil, eu não sei se algum serviço especificamente tem, que também tem efeitos fetais que precisam ser ponderados e que a gente tem que ter o cuidado para o seu uso só durante as contrações e que quem determina o momento de iniciar e o momento de terminar é a intensidade de dor da mulher naquela contração. A última discussão em relação a tudo isso é que existe um conceito que também é muito bem documentado e que a gente precisa pensar sobre ele, que é o conceito da cascata de intervenções,
quando a gente começa a intervenção, essa intervenção chama outra, chama outra, chama outra, e a gente tem que ficar atento para esse cenário. Nós temos que ficar atentos para esse cenário, inclusive para que a gente dê conta de tudo isso, né? E o tempo inteiro a gente tem que pensar qual é o efeito da nossa intervenção sobre a gestante, sobre o próprio trabalho de parto e sobre o recém-nascido. Então, o fenômeno da cascata de intervenção foi documentado também na revisão de literatura. E tem duas coisas de cascata de intervenção que precisam ser ponderadas. Uma é a monitorização fetal contínua. Quando se faz monitorização fetal contínua, você aumenta a possibilidade de instrumentalização do parto e de cesárea, e não aumenta a acurácia em relação à vitalidade fetal. Então, a monitorização fetal contínua não é recomendada. E a outra é a epidural, feita sob solicitação, aumenta a incidência de cesárea, de parto instrumental e de uso de ocitocina. Mas aí tem um aspecto que é muito importante. Nós não temos legitimidade de negar a uma mulher a analgesia quando ela solicita, inclusive em qualquer momento do trabalho de parto. Existem técnicas de analgesia específicas para cada fase do parto. Existe, inclusive, a possibilidade de se fazer uma analgesia combinada, uma RAC com uma peridural contínua, e se deve estudar caso a caso, e não se deve negar à mulher essa possibilidade. Entretanto, é importante que se dialogue com ela também quais são as consequências que podem acontecer para que ela faça a escolha de uma maneira consciente. Eu trouxe uma publicação nacional da FEMA, que mostra as evidências, e que são as mesmas evidências que são produzidas em outras publicações internacionais, inclusive a Cochrane, né? Resumindo, as abordagens no controle da dor incluem o uso de abordagens não farmacológicas durante a maior parte do tempo possível. Essas mulheres podem progredir até o nascimento sem nenhuma medicação, são elas que vão determinar que tecnologia nós vamos usar, em que momento nós vamos usar. E essas tecnologias não devem ser negadas, ou seja, quando a gente pensa na ambiência da assistência, a gente tem que pensar na possibilidade do uso dessas tecnologias. O uso de abordagens não farmacológicas precocemente oferecidas diminuem a primeira fase, né, e podem ser associadas ao uso de medicamento. O uso de medicamento, quando solicitado pelo parturiente, pode ser desde o início do trabalho de parto até o momento do parto. Muito obrigada. Obrigada, doutora Liduína. Vamos dar continuidade. Doutor Renato Pacini Júnior, acompanhamento do trabalho de parto. Doutor Renato, 20 minutos. Boa tarde. Eu queria agradecer à Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia, professor Irã, professor Vital. É uma honra estar presente aqui nesse fórum para discutir assuntos de tão grande importância com pessoas de tão alta qualidade. Me coube, então, falar sobre o acompanhamento do trabalho de parto baseado em evidências. E gostaria que colocasse, então, a minha apresentação. Isso. Antes de olhar para as evidências, nós precisamos lembrar que nós temos que fazer o básico, né, quando nós fazemos o atendimento a qualquer situação relacionada ao trabalho de parto. Então, colher uma boa história clínica e obstétrica, avaliar o cartão de pré-natal e as intercorrências que podem estar ali anotadas, fazer o exame físico obstétrico bem feito, registrar no prontuário e também, muito importante, explicar e esclarecer a parturiente e sua família do que está ocorrendo e de tudo que nós pretendemos fazer. E é uma coisa muito diferente explicar e esclarecer. Quando você explica, nem sempre você esclarece. Então, nós temos que tentar esclarecer. E acho que vocês já conhecem um pouco desse tipo de montagem da história da medicina. Então, vamos pegar uma questão de uma dor de ouvido para passar um pouco a história da medicina. Em 2000 a.C., se tratava essa dor de ouvido, mandando ou solicitando que comesse algumas raízes. Em 1000 depois de Cristo, veio uma nova constatação de que raízes são fracas, então que era melhor rezar. 1850 depois de Cristo, rezas não servem, beba esta poção. 1940 depois de Cristo, essa poção não cura, tome esta pílula. 1985, essa pílula é inócua, tome esse antibiótico. E agora, mais recentemente, antibiótico artificial, coma esta raiz. Então, nós temos, na verdade, na história da medicina, uma coisa que já foi falada aqui hoje de manhã,
que são as verdades transitórias. Isso é um ponto muito importante de toda a discussão que a gente vai fazer sobre qualquer assunto que envolva o que se coloca como evidência. E nós, se formos fazer um levantamento da biblioteca onde mais se coloca credibilidade, vamos dizer assim, né, embora outras também tenham credibilidade também, sobre as questões de evidência depositada sobre os vários assuntos médicos, nós temos a Biblioteca Cochrane, e a gente, pelo menos eu, numa breve avaliação, consegui listar 43 evidências, ou artigos, né, relacionados com evidências sobre vários tópicos da assistência ao trabalho de parto. Então, quase 50, mas provavelmente deve existir mais. E eu, na verdade, eu não vou falar sobre cada uma delas, porque seria impossível pelo tempo. Eu prefiro fazer uma análise crítica de tudo isso, para ver se, então, a gente consegue situar essa questão, talvez de uma forma um pouco mais moderada, né, em relação a esse assunto. Uma coisa extremamente importante é isto aqui, né? Muitas das opções de tratamento em mulheres em trabalho de parto não foram estudadas em ensaios clínicos, ou os dados de ensaios clínicos são insuficientes para formular recomendações consistentes para uma abordagem específica. Então, é muito importante a gente ter em mente isto, né? Quando a gente fala de evidência, nós não estamos falando de uma verdade absoluta, nem para aquele momento, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado com isso. E, portanto, grande parte da abordagem baseia-se ainda na experiência clínica, em dados e estudos observacionais e em opiniões de especialistas, que vão acabar depois levando às nossas diretrizes. Tanto é verdade isso que eu falei para vocês, que existem instrumentos para avaliar a qualidade das evidências. Não é porque alguma coisa está publicada numa biblioteca considerada como de evidência que ela tem qualidade. E muito mais importante até do que isso, ou tão importante quanto isso, é verificar a força da recomendação, até que ponto uma evidência encontrada é capaz de ser aplicada efetivamente na prática. Ela pode ser muito boa do ponto de vista científico, mas na prática ela não pode ser aplicada. Então, isso nós temos que também levar em consideração. E no contexto geral da discussão sobre acompanhamento do trabalho de parto, evidência científica é um tópico extremamente importante que nós temos que conversar, discutir e tentar implementar na medida do possível. Mas existe uma porção de outras questões que estão envolvidas com isso. O contexto cultural e social, e eu poderia colocar aqui também o econômico, a estrutura do sistema de saúde já foi colocada hoje aqui, e de uma forma até bastante contundente pelo nosso colega de Sergipe, né, mostrando a dificuldade que é de implantar certas práticas em determinados locais, o trabalho do médico e de outros profissionais, a questão de como a lei enxerga esse tipo de ação, como o direito enxerga e as consequências disso, as questões relacionadas com a ética, a bioética, a moral, envolvidas no atendimento, e também comportamento e emoções que estão envolvidas com essa questão em particular e que também oscilam conforme passa o tempo e conforme a população que a gente analisa. Agora, todo mundo deveria ter em mente, ou tentar concordar, isso é uma coisa que acho que a gente pode chegar em termos de consenso, né, que nós deveríamos tentar evitar intervenções desnecessárias durante o processo de nascimento, né? Isso deveria ser compartilhado, então, algo compartilhado entre prestadores de cuidado de saúde e as mulheres grávidas, né? Então, isso eu acho que se pode chegar a consenso em relação a isso. E o modelo de intervenção que se preconiza hoje é um modelo de intervenção mínima, que ele tem que ser avaliado em função da satisfação que ele leva para as pessoas que estão sendo atendidas, mas também em relação à segurança do paciente. E quando eu falo paciente aqui, eu estou falando de dois, né? A própria gestante, a parturiente, e o seu concepto. E nós não podemos esquecer que parto é realmente, evidentemente, um evento natural e fisiológico, porém, evolução e desfecho são imprevisíveis, né? E nós temos que levar isso em conta. A chamada gestação de baixo risco, ela não assegura um parto de baixo risco necessariamente. O parto de baixo risco ele tem que ser avaliado a cada momento para ver se ele continuará sendo de baixo risco até o momento em que ele pode ser definido como tal, depois do nascimento. E não esquecer, então, e tanto isso é verdade, né, que existem várias frases assertivas nesse sentido, nós temos mais chance de morrer no primeiro dia de vida do que em qualquer outro, exceto no último. Então, isso demonstra a importância da preocupação com a segurança dentro desse contexto. Isso não é uma coisa banal, né? Tanto é verdade isso que eu estou falando, que eu pego o boletim da
Organização Mundial de Saúde, mostrando que os problemas intraparto, eles são responsáveis por 23% das mortes natais no mundo, 26% dos natimortos, então, não é morte natal, natimorto, e 10% no total das mortes até 5 anos. Veja que é uma quantidade espantosa de perdas, né? Sem contar sequelas. Portanto, quando nós falamos de segurança, quando nós falamos de acompanhamento ao parto, não podemos esquecer que isso é também muito importante. Natimortos e anoxiados intraparto são um problema enorme e invisível. Quem fala isso não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. E por que não se fala muito sobre isso em discussões que nós temos relacionados, então, a esse acompanhamento do trabalho de parto? Precisamos falar também disso. Não só disso, mas também disso. Isso não pode ser esquecido. E eu queria cumprimentar agora, então, na pessoa da professora Albertina, a Sociedade Brasileira de Pediatria, pela campanha que lançou agora do Nascimento Seguro, destacando, então, que a morte de recém-nascidos é uma consequência direta da precariedade da assistência no país. Nós vivemos no estado de São Paulo, eu não moro na capital, eu moro no interior, numa cidade grande, mas é interior, e a gente vê a grande dificuldade que tem com o fechamento de maternidades próximas, a ausência de leite de UTI neonatal, isso então é um grande problema realmente de saúde, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para isso, alerta para a questão de que 1 em cada 10 nascimentos que ocorrem exigem a presença do pediatra, porque há uma necessidade de ajuda para a criança iniciar a respiração. E destaca, e eu acho que isso deveria servir de modelo para outras entidades e sociedades, destaca a importância do pediatra no processo, não como valorização de mercado, mas como elemento fundamental para garantir uma boa assistência. Então, eu queria cumprimentar a Sociedade Brasileira de Pediatria nesse sentido. E, seguindo um pouco ainda nessa linha, nós utilizamos muito, ou falamos muito do modelo inglês de atenção ao nascimento, né? Vou até mostrar uma diretriz depois. Vejam essa informação. Em 2011, a asfixia de parto correspondeu a 50% dos custos de processo no Reino Unido. E na década de 2000 a 2010, o sistema de saúde britânico pagou 3,1 bilhão de libras por processos médicos legais envolvendo a maternidade, maior do que qualquer outra especialidade, sendo a maioria relacionados com paralisia cerebral e erros de interpretação de cardiotocografia. E a partir daí, o sistema de saúde britânico começa a se mobilizar também com esses dados, com esse custo fenomenal, né? Começa a se mobilizar no sentido de fazer auditorias, de tentar reavaliar certas práticas, que hoje em dia a gente discute, né? E o Colégio Americano, eu já até comentei com o professor Juvenal, a FEBRASCO também deveria fazer algo desse tipo, inquéritos nacionais com os obstetras, eles fazem a cada 3 anos lá, mostrando como a prática na especialidade vai mudando em função dessa preocupação com desfechos trágicos, né? E os principais desfechos, novamente, a gente vê aqui o dano neurológico infantil, o natimorto e a morte neonatal, e a demora e o erro de diagnóstico, mostrando que são situações intraparto, que você tem que ter isso em mente. O profissional tem que pensar nisso, ele precisa pensar nisso, não só para a segurança do binômio, né? Mas também em relação à sua própria segurança, isso é evidente. Outra questão importante, quando nós analisamos a evidência existente, é o cuidado para não comparar incomparáveis, né? E eu não posso me adentrar muito nesse assunto, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o número de partos por país, pegando a Europa e quase todos os outros países desenvolvidos, dados, então, de 2016, né? Quantos partos ocorrem na França, na Alemanha, no Reino Unido? Quantos partos ocorrem na Holanda? 172 mil partos. A Bahia tem mais partos do que a Holanda no ano. Goiânia tem muito mais partos do que Amsterdã. Então, quando nós... Por que eu estou mostrando isso? Porque, às vezes, você tem situações econômicas, culturais, populacionais, de sistema de saúde completamente diferentes, evidências produzidas em locais onde a realidade é completamente diferente, e nós vamos trazê-las para nós, como se nós trouxéssemos o resto junto, e nós não conseguimos trazer o resto junto tão facilmente. E aqui nós temos os dados de Brasil, né? Os dados de 2016 são os últimos disponíveis no SINASC, 2.800.000 nascimentos. Se vocês olharem aqui, se nós juntarmos São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos mais partos do que a França, mais partos do que a Inglaterra, mais partos do que a Alemanha, temos mais partos do que a Austrália e Canadá juntos, né? Então, isso é uma realidade completamente diferente,
né, completamente diferente. Então, nós temos que pensar nisso, sim. Né? Aqui nós temos a evidência britânica de assistência ao parto. A evidência do NICE, 2014, são mais de 300 apontamentos com recomendações e não recomendações. Né? Baseado nessa evidência, uma diretriz, então, nacional de parto, o Ministério da Saúde, uma iniciativa ligada ao CONITEC, lança, então, as diretrizes nacionais médicas de parto normal. Isso é datado de 2016, 17, isso é de 17, essa impressão é de 2017, que, na verdade, se baseia muito na diretriz britânica, e em outras também, mas muito na diretriz britânica. E vale a pena chamar a atenção o seguinte, a própria diretriz britânica já mostra, em cada uma das suas recomendações, a força da evidência e a qualidade dos estudos. E a maioria dos estudos baseados em evidência, que respaldam todas as recomendações, são de baixa qualidade. Há uma afirmação disso. Então, as evidências são de baixa qualidade. É o que nós temos. Ninguém está questionando a diretriz britânica nem a nacional. As evidências que existem são essas, não temos o que fazer. Então, temos que trabalhar com o que temos que tentar produzir evidências melhores, mas elas são de baixa qualidade. E elas vão respaldar as políticas e toda a mobilização que se faz em cima de práticas. Então, isso é uma questão crítica extremamente importante. Nós não podemos fazer nada. Produção de evidência no nosso país é bastante difícil. E nós temos agora, saiu agora, em janeiro de 2018, a nova diretriz da Organização Mundial de Saúde. Eu penso que essa nova diretriz substitui aquele documento de 1996, que é um documento muito utilizado na discussão das boas práticas de assistência ao parto. Ele traz praticamente todas elas, né? Então, como eu disse para vocês, esse documento aqui tem em torno de 300 apontamentos, mais. A nacional tem mais de 200, com recomendações e não recomendações. A da Organização Mundial de Saúde tem 56. E isso também é uma coisa importante, porque se você começa a querer regrar tudo, você praticamente tira a possibilidade de você atuar frente às diferenças que acontecem no dia a dia, nos vários locais até. Né? Então, eu acho que foi muito inteligente a posição da Organização Mundial de Saúde. E quando nós falamos dessas diretrizes, tem outras em vários outros países, eu mostrei as 3 que são mais assim, utilizadas no nosso país, nós temos que levar em consideração que para fazer uma diretriz ou para avaliar sua qualidade, nós temos instrumentos também, que são aplicados. E temos instrumentos muito importantes, e a diretriz nacional usou isso, e isso a gente tem que louvar em relação às pessoas que fizeram a diretriz nacional. Existem mecanismos, instrumentos para adaptação de uma diretriz de um local para outro, de um país para outro. E isso, então, precisa ser utilizado para que a gente tenha, então, respaldo, né, em relação ao que nós estamos utilizando. Então, veja, um exemplo de adaptação da diretriz britânica, por exemplo, para a diretriz nacional, é o local de assistência ao parto. Já foi falado um pouco isso aqui sobre parto domiciliar. Aqui é a diretriz do Ministério da Saúde. E na diretriz do Ministério da Saúde, para ser bem rápido, né, está escrito literalmente lá que você tem que informar também que as evidências em relação à parto domiciliar são oriundas de outros países e não necessariamente aplicáveis ao Brasil. Perfeito. É assim mesmo que a gente tem que se posicionar. E eu acho que todos nós que temos um pouco mais de informação, temos que bater nisso, destacar isso. Nós temos que fazer adaptações, né, às evidências que existem. Ainda falando em parto domiciliar, para vocês verem como as coisas às vezes são feitas de uma forma não clara, né? Aqui nós temos vários países, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, Japão, Canadá e Suécia. Vejam a porcentagem de partos domiciliares desses países. É muito baixa. A Holanda tem o maior número e está caindo. Sabe por quê? Porque está entrando uma coisa que foi falada rapidamente hoje aqui. Rapidamente. Não existe gravidez somente de alto risco e de baixo risco. Existe gravidez de médio risco. E isso tem sido colocado aqui fortemente, de tal maneira que isso começa a reduzir também essa proporção de possibilidade de parto domiciliar, porque o médio risco já não teria aconselhamento para isso, né? Então, nós temos que, pegando as evidências, e agora eu vou pegar praticamente somente a evidência da Organização Mundial de Saúde, que acho que ela resume todas as outras, é a mais recente, né? Nós temos que, isto é algo para ser trabalhado, nossa sociedade de especialidade, Conselho Federal de Medicina, todos nós, essa questão do respeito ao atendimento à mulher em trabalho de parto. Quando a gente fala respeito, é um respeito que não é só do obstetra, de todo profissional de saúde, da instituição, do sistema de saúde. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Outra coisa importante é a comunicação efetiva entre o profissional, que também já foi falado hoje aqui, né? Temos que desenvolver, nós não aprendemos isso, ou eu sou professor de uma instituição
que tem alunos, tem residentes, nós não ensinamos como conversar. Nós precisamos até, hoje em dia, aprender isso, porque está mudando muito, né? Então, nós precisamos rever as nossas formas de comunicação com as pessoas. E, como já foi colocado aqui também, a importância do acompanhante de escolha durante o parto, o suporte emocional contínuo que ajuda muito. E nem sempre as instituições, ou quase sempre as instituições, não conseguem propiciar isso de forma satisfatória. Então, nós temos aqui, conforme o que se coloca em diretriz, né, as várias recomendações. Então, eu estou pegando a diretriz mais recente da OMS para o primeiro período do trabalho de parto, já que me incumbiram de falar sobre acompanhamento do trabalho de parto. Então, o que é recomendado? Vou ler rapidamente para vocês. Ausculta, usando um sonar Doppler ou PINAR na admissão, toques vaginais a cada 4 horas como rotina. É isso que preconiza. Ausculta fetal intermitente com sonar Doppler ou PINAR. As questões relativas à dor, a doutora Liduína já falou, epidural para alívio da dor, quando solicitado, toda a parte analgésica, de acordo com a preferência da mulher. Claro, precisamos ver qual é a preferência dela, isso é bom tentar conversar antes, é fundamental, aliás, que se converse antes, por isso que é a importância do pré-natal. Ingestão de alimentos e líquidos, esse é outro tabu que também que precisa cair, né? Não há uma unanimidade em relação às sociedades, em relação a essa questão, mas quase todos concordam com pelo menos líquidos, e há uma discordância, às vezes, em relação a alimentos e que tipos de alimentos a pessoa pode ingerir durante o trabalho de parto. Encorajar a mobilidade e posição vertical, isso é fundamental, a paciente deambular, o problema disso são a ambiência, como foi falado aqui, estrutura de maternidades, que às vezes você não consegue ter nem espaço para as pacientes, quanto mais para a deambulação. Então, isso é algo que precisa ser corrigido, né? E dentro dessa questão, e talvez seja o ponto que hoje em dia está causando mais discussão, nós temos aqui, apresentando para vocês, acho que vários de vocês conhecem, né? Essa é a curva de Friedman, da evolução do trabalho de parto normal, feita nos anos 50, né? Então, em torno de 60 anos ou quase, ou mais, que tem um processo de uma fase latente e essa fase ativa aqui. Essa fase ativa da curva de Friedman corresponde a uma dilatação de 1 centímetro por hora. E isso é o que nós todos aprendemos e é o que nós utilizamos ou estamos utilizando ainda até hoje, né? Isso fundamenta a utilização dos partogramas, inclusive o partograma da OMS, que tem linha de alerta e linha de ação. Se você passa por essas linhas, você tem que tomar algumas providências e atitudes. E isso, muitas vezes, embasa as intervenções que são feitas no trabalho de parto, em cima de um instrumento que é o partograma, promovido até pela própria Organização Mundial de Saúde, baseado naquela curva lá de Friedman. Entretanto, a partir dos anos 90 e ano 2000 para cá, começa a haver uma modificação desse cenário. Então, a progressão do trabalho de parto normal começa a ser mais estudada e a definição de trabalho de parto normal, até hoje, ela é um desafio. E eu estou pegando as definições de Zhang. Quem milita nessa questão do parto sabe quem é essa pesquisadora e tudo que ela contribuiu para a questão da progressão do trabalho de parto. Mulheres de hoje, segundo ela, e é verdade, são mais velhas, mais pesadas, fatores conhecidos por afetar a duração e progressão do trabalho de parto. E eu colocaria mais, as crianças também são maiores, né? Os perímetros cefálicos são maiores, isso então provoca mudanças, né? Então são mudanças de geração. E o trabalho de parto parece progredir mais lentamente do que antes, mesmo com o uso de ocitocina. Então, foi feito um trabalho com mulheres norte-americanas, mais de 60 mil mulheres norte-americanas, para avaliar, então, como que é a duração do trabalho de parto, a progressão do trabalho de parto em horas por paridade. Paridade 0, 1 e 2. E eu vou ficar mais aqui na paridade 0. Dilatação de 3 a 4 centímetros, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10. Segundo período expulsivo com peridural, segundo período sem peridural. Aqui estão a duração média de 3 para 4, de 4 para 5, isso aqui em horas. 1 hora, 1,8, 1 hora, 0,3, 0,8, enfim. Duração média de tudo isso. E aqui está o percentil 95. E hoje, a grande mudança que tem em relação a isso é que você não levaria mais em consideração a média, e sim o percentil 95. Portanto, a duração do trabalho de parto só seria anormal se ultrapassasse o percentil 95. Se a gente fizer a conta aqui de uma mulher com peridural, isso aqui dá 28 horas de duração de um trabalho de parto, né? Então, pensando no percentil 95. Então, isso é uma mudança de cenário. Se é para o bem, se é para o mal, não sei. É uma mudança que está sendo proposta e tem sido levada em consideração. E aqui vem as curvas, então, de Zhang, do grupo de Zhang. Veja que totalmente diferente da curva de Friedman. Isso aqui é uma função exponencial, né? É uma função exponencial. Não vou comentar muito mais sobre isso.
porque não daria tempo, mas o partograma, então, colocado e adotado, por exemplo, pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele permite uma progressão do trabalho de parto muito mais lenta antes de 6 centímetros de dilatação, mas uma duração muito menor de 4 horas após completar esses 6 centímetros. E, finalmente, em contraste com o partograma da OMS, o partograma proposto por Zhang destina-se a prevenir cesariana precoce. Sua validade e utilidade ainda não foram confirmados, e isso é muito importante que seja afirmado. Surgem as críticas, como sempre, com toda coisa nova, então surgem críticas, inclusive do próprio Emanuel Friedman, dizendo que a nossa especialidade adotou com muita rapidez, né, essas novas diretrizes de trabalho de parto, usando, então, a taxa de cesariana como critério mais importante, quando, na verdade, os resultados maternos e neonatais seriam os objetivos mais importantes. Então, é a crítica que sempre vai ter quando algo vai à frente, né? E aqui nós temos, então, agora 3 trabalhos publicados pelo grupo da Organização Mundial de Saúde, junto com outros pesquisadores. Esse primeiro trabalho é de novembro de 2017, este segundo aqui é de janeiro de 2018, e esse aqui é de abril, é de agora, esse trabalho, né? O que eles mostram nesse trabalho? Mostram isto. O que é isto, né? São mais de curvas de evolução de trabalho de parto de mais de 10 mil mulheres, da Nigéria e de Uganda, meio a meio, né? Mostrando, então, isto aqui com ferramentas estatísticas poderosíssimas para conseguir fazer isso. Aqui nós temos a linha de alerta e a linha de ação. As pacientes que estão com linha cinza tiveram um bom resultado perinatal, de parto, e as pacientes com linha vermelha tiveram um mau resultado. Então, aqui está tudo aí dentro. Então, você vê que tem um grande número, às vezes, que nem cruzou a linha de ação. Está aqui, numa fase inicial, enquanto que outras cruzam e não acontece nada. Ou seja, nós estamos numa fase agora, com uma nova proposta de partograma agora, de evolução, de curva natural de trabalho de parto, que é este tipo de curva aqui. E com este tipo de curva aqui, a dilatação, então, isto é da diretriz da OMS, respaldada por esses estudos, né? A dilatação de 1 centímetro por hora na fase ativa não é recomendada mais para a identificação de progressão normal do trabalho de parto. Dilatação menor do que 1 centímetro por hora, isoladamente, não deve indicar intervenção obstétrica. Isso contraria muito do que nós fizemos, aprendemos, né? E não se deve utilizar intervenções para acelerar a evolução do trabalho de parto, antes de atingir os 5 centímetros de dilatação, desde que condições maternas e fetais sejam tranquilizadoras. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês a importância disso aí, mas é uma mudança muito grande no cenário de acompanhamento do trabalho de parto, que precisa, logicamente, ser comprovado ainda, né? E práticas não recomendadas no primeiro período. Pelvimetria clínica, cardiotocografia de rotina, tricotomia, enema, cardiotocografia contínua, lavagem vaginal de rotina com clorexidine, amniotomia isolada, uso precoce de ocitocina e amniotomia, ocitocina, antiespasmódicos, líquido intravenoso para reduzir a duração do trabalho de parto, pegando um catéter venoso e deixando a paciente sempre com um catéter venoso. Tudo isso é não recomendado. No segundo período de parto, o que tem de recomendação? Posição de escolha da mulher, incluindo posições verticais, independentemente de peridural ou não, precisa de uma boa anestesista para ela conseguir fazer isso. Encorajar e apoiar os puxos espontâneos, e técnicas, a OMS recomenda, para reduzir o traumatismo perineal e facilitar o parto espontâneo, incluindo massagem perineal, compressas, proteção com as mãos do períneo, com base na preferência da paciente. Não é recomendado, como rotina, em mulheres saudáveis em trabalho de parto espontâneo, episiotomia de rotina ou liberal e a pressão fúndica, que depois a gente pode discutir um pouco mais isso, se for necessário. E para o terceiro período, a recomendação é o uso profilático de uterotônicos, principalmente ocitocina, em locais onde não existe ocitocina, que se use outro agente uterotônico, o clampeamento tardio do cordão umbilical, não antes de 1 minuto, e o contato pele a pele do recém-nascido, como já foi falado várias vezes aqui, sem complicações, para a prevenção da hipotermia e também para a facilitação da amamentação. Não é recomendado, no terceiro período, massagem contínua em mulheres que receberam ocitocina, e aspiração de boca e nariz de neonatos nascidos com líquido amniótico claro e começam a respirar por conta própria após o nascimento. Em relação ao quarto período, a avaliação do tônus uterino é recomendada para a identificação precoce de atonia uterina, avaliação de uma série de dados vitais, né, relacionados com pulso, temperatura, nas primeiras horas pós-parto, avaliação da diurese, inclusive.
não sendo recomendado antibióticos para partos vaginais não complicados e antibióticos de rotina para mulheres com episiotomia. Nós não devemos esquecer que o quarto período do trabalho de parto, ele não termina com o término da dectação das suturas e que você precisa, sim, manter vigilância materna nas primeiras horas após o parto, para você evitar desfechos trágicos, principalmente relacionados com hemorragias puerperais imediatas. E eu já estou terminando, só para finalizar, como se fosse uma espécie de uma conclusão, né, muito rápida. O parto, qualquer que seja a via escolhida, é um evento repleto de significado, e nós temos que entender ele dessa maneira, né. A individualização do atendimento, ela é essencial. Apesar de outros olhares, trata-se de um evento também biológico, portanto, sujeito à variabilidade previsível e imprevisível. E as evidências devem ser avaliadas de forma crítica e aplicadas dentro de um contexto institucional, ambiental, cultural e social, mas não abrindo mão da segurança necessária neste importante momento. E eu queria terminar com essa frase que já foi tocada aqui por algumas pessoas na parte da manhã, e tiraram, acho que não gostaram da frase. A verdade de ontem é modificada pela verdade de hoje, mas a verdade de hoje precisará ser comprovada amanhã. E a gente não sabe, nessa transformação, às vezes, de um momento para outro, quais são as consequências imediatas, a gente até consegue ver, mas mais a longo prazo que a gente tem um pouco de dificuldade ainda. Então, vamos ver se o caminho da obstetrícia será esse, no sentido de acompanhamento ao parto normal. Muito obrigado. Obrigada, doutor Renato Pacini, para a sua apresentação. Vamos dar continuidade. Doutor Renato Sá? Vamos falar agora sobre os procedimentos intervencionistas. Não, pode deixar aqui mesmo. Bem, boa tarde. Eu quero agradecer em meu nome, em nome das instituições que eu represento, e coube a mim falar sobre procedimentos intervencionistas. Tomando por base o final da fala do professor Renato, que me antecedeu, fica na dúvida, já que nós fomos incorporando ao longo do tempo uma quantidade enorme de intervenções, o que seria caracterizado como um parto normal. Essa dúvida também permaneceu no Reino Unido e, portanto, se definiu lá como um parto normal é um parto sem indução, uso de instrumentos, sem ser cesariana, sem episiotomia, sem anestesia geral, raquidiana ou peridural, antes ou durante o parto. Portanto, fica cada vez mais difícil que nós tenhamos hoje um parto completamente isento de intervenções. E nós fomos, ao longo do tempo, incorporando essas intervenções, muito porque somos todos muito apaixonados por aquilo que fazemos e achamos que estamos sempre fazendo o melhor para as nossas gestantes, mas isso às vezes é verdade, mas nem sempre. O ideal é que sempre nós estejamos prontos para prevenir as complicações, e isso é sempre muito melhor do que manejar as possíveis complicações. E para isso é importante que nós consigamos escolher da maneira adequada cada uma das intervenções em que nós estamos optando por usar durante o trabalho de parto, para que elas sejam feitas de uma forma segura e que possam garantir o sucesso e efetividade de cada uma delas. Na obstetrícia, então, nos nossos dias, nós temos que estar cientes de que é importante limitar as intervenções, principalmente aquelas que têm os benefícios incertos. Nós precisamos estar familiarizados com as condutas menos intervencionistas. Nós fomos, pelo menos a minha geração, foi muito criada familiarizada com as intervenções e não com a ausência delas. Reduzir as medicações, as intervenções no trabalho do parto e do parto, e promover a satisfação com a experiência do parto, assim como o professor Pacini falou antes de mim. Para cada uma das fases clínicas do parto, nós temos um sem número de intervenções. Só para resumir, na fase latente tem sempre aquela dúvida de internar ou internar precocemente. O descolamento da bolsa para facilitar o início das contrações,
o treinamento dessas mulheres para o autodiagnóstico, o uso da ocitocina, a amniotomia de rotina, a analgesia epidural, no segundo período do trabalho de parto, a episiotomia, o uso do fórceps ou o uso do vácuo, e no terceiro período, aí a conduta ativa, a extração manual da placenta, a ligadura tardia do cordão, ou mesmo a aspiração ou não das vias aéreas do recém-nascido. Assim, nesse universo de várias intervenções, nós podemos pontuar algumas delas, que eu inicialmente tinha me proposto a falar mais detidamente sobre cada uma delas, mas todas elas acabam fazendo parte, como muito bem pontuou a doutora Lidoína, de uma cascata de intervenções. E uma vez que se começa essa cascata de intervenções, obviamente que visando o parto, nós temos uma multirrelação entre todas elas, que vão desde da quantidade cada vez maior de intervenções com risco cada vez maior, e nem sempre com os benefícios completamente assegurados. Esse estudo de 2013 tentou comparar nessa cascata de intervenções o que era melhor ou como as coisas aconteciam de uma maneira mais efetiva. Foram quase 4.000 gestações avaliadas e, basicamente, ele separou o início da cascata em amniotomia, ocitocina e peridural, tanto no grupo de multíparas quanto no grupo de primíparas. E nós tínhamos sempre em mente que o número maior de intervenções acabaria encurtando esse período do trabalho de parto, e não foi exatamente isso que eles identificaram, muito embora a ideia não fosse, o objetivo primário desse estudo não fosse identificar o que encurtou o período do trabalho de parto. Mas, em mulheres que tiveram apenas uma intervenção, nas nulíparas, esse trabalho de parto durou em torno de 8 horas. Quando você coloca cada vez um maior número de intervenções, esse período vai aumentando gradativamente, tanto para o grupo de nulíparas quanto para o grupo de multíparas. E para cada um desses grupos individualmente, existe um padrão de intervenção que pode ser melhor ou não. Por exemplo, no grupo de nulíparas, eles encontraram que a amniotomia e a peridural foram, nesse grupo, um maior número de mulheres conseguiu chegar ao final do parto vaginal. Já para o grupo de multíparas, as 3 intervenções juntas foram as mais efetivas nesse grupo como um todo. Assim, não só as intervenções, quando estão sendo feitas, mas a ordem que elas são colocadas tem uma influência grande no resultado final desse processo como um todo. A revisão que tem, talvez, um maior número de evidências avaliadas é esse trabalho de 2008 do professor Berghella, mostrando, porque ele fez de uma forma bem didática, por conta dessa força-tarefa, e as recomendações do níveis A, B, C, D e I, isso baseado se essa recomendação é forte, se é uma recomendação, mas não tão forte assim, se não faz diferença a recomendação, se ela é contrária ou se ela é insuficiente para fazer uma recomendação. E também a qualidade da evidência, se é boa, se ela não faz tanta... se ela é efetiva, mas não é tão boa assim, ou se ela é pobre. Portanto, para o primeiro período, ele analisou um grupo grande de intervenções, desde o autodiagnóstico, que é uma recomendação do tipo I, só relembrando, a recomendação do tipo I é aquela que é insuficiente para fazer uma recomendação, então, isso reduziria, né, as visitas hospitalares, a pelvimetria, ela não deve ser recomendada, ela tem tendência a aumentar a cesariana, o parto domiciliar e as casas de parto, né, a recomendação é insuficiente ou é uma recomendação em contrário, né, uma tendência maior à mortalidade perinatal. As obstetrizes têm uma recomendação do tipo C, ou seja, ela não influenciou, mas tem uma tendência a reduzir a cesariana, mas aumentar
a mortalidade perinatal. Admissão tardia, né, retardar um pouco a admissão, uma recomendação do tipo B, embora a qualidade seja limitada, tem uma tendência a diminuir a cesariana. Os testes de admissão, eles não foram tão efetivos, nem só a cardiotocografia quanto a avaliação do volume do líquido amniótico. O volume do líquido amniótico, uma recomendação para não fazer. A estimativa do peso fetal é insuficiente. Os enemas, a tricotomia e a embrocação vaginal com clorexidina, todos eles não devem ser feitos. Ingestão de líquido, ele tem uma do tipo C, né? Nessa época não se tinha uma certa, nem recomendando nem não, e a deambulação também como uma recomendação do tipo C, mas todas essas aqui mais a critério da gestante. Ainda no primeiro período, o banho de imersão no primeiro estágio do trabalho de parto, recomendação do tipo C, mas isso tem uma tendência a diminuir a necessidade de analgésicos. As massagens, a aromaterapia e isso tudo, e o banho de imersão no segundo estágio com uma recomendação insuficiente, todas elas muito pobres. As recomendações do tipo A, aqui do acompanhante, né, da doula, mas não necessariamente a presença da doula, mas se contemplando aqui também a presença de um familiar adequadamente treinado, é uma das intervenções mais efetivas para o primeiro período. A amniotomia de rotina não deve ser feita, o partograma, como já colocado nos critérios atuais, ele acaba atrapalhando um pouco, né, porque você tem diferentes linhas de ação. Acelerar com citocina também não tem uma recomendação suficiente. A associação de várias condutas, ela parece que é boa, né, a doula, mais a amniotomia, mais a citocina, mas isso é preciso caracterizar cada intervenção individualmente. Treinar os assistentes, né, treinar as pessoas para assistir o parto, essa é uma recomendação do tipo A. E catéter de pressão, colocação do catéter de pressão no interior do útero, isso não tem evidência suficiente para isso, e o uso da meperidina também é evidência para não usar. Já no segundo período, o oxigênio profilático e a tocólise profilática do tipo D, a posição verticalizada é uma das que tem uma recomendação mais forte, com uma qualidade boa, qualquer posição mais verticalizada. Retardar os puxos para que eles sejam feitos mais na vontade da gestante. Aquela orientação de fazer o puxo com a glote fechada não tem evidência de que isso seja de fato satisfatório, os resultados são similares. As massagens perineais parece que melhoram a chance de lesão perineal. Compressa morna ajuda, né, diminuir as chances de laceração. Naqueles casos em que você tem uma progressão anormal, o parto operatório não tem uma recomendação suficiente. A proteção ali no período expulsivo, a manobra de Hittgen e a compressão do fundo do útero, nessa análise dele, elas não são recomendadas, e nem como a episiotomia. E agora, em 2017, o American College também fez uma recomendação sobre os limites da intervenção durante o parto. Na fase latente, continua a questão de admissão tardia, se você tiver como aguardar para 5 a 6 centímetros para admitir essa gestante, e naquelas em que precisar de uma internação mais precoce, seja pelo cansaço da própria gestante, ou seja pela dor intensa, eles recomendam imersão, hidratação e as técnicas não farmacológicas para alívio da dor. No primeiro período, naquelas mulheres que romperam a bolsa, é uma conduta expectante, um suporte emocional 1 para 1, a mesma questão, tanto faz aqui a presença da doula quanto de um familiar treinado, evitar a amniotomia em um parto que progride normalmente, a ausculta intermitente, ela deve ser preferida, mas treinar, a equipe precisa estar adequadamente treinada para fazer essa ausculta. O uso da escala de dor
para nortear a conduta, tanto seja ela de técnicas não farmacológicas quanto da analgesia peridural, é uma boa recomendação. A mudança de posição contínua, não restringir essa mulher ao leito, assim como a hidratação e a alimentação, ele só sugere que você evite alimentos sólidos. No segundo período, não dirigir o padrão de puxos, a menos que essa mulher esteja sob anestesia peridural, e aí ela não tem muita noção da contração, você pode ajudar nesse momento, e a glote pode ser aberta ou fechada, não necessariamente mais com a glote fechada, e retardar os puxos naquelas mulheres. Eles chegam a recomendar que naquelas mulheres em que já alcançaram os 10 centímetros de dilatação, você aguarde pelo menos 1 hora para que ela comece a fazer os puxos. Ainda na Austrália, mas aqui uma recomendação mais voltada pelos próprios pais, pelos próprios familiares, reforçando a questão já comentada aqui do partograma e dos toques vaginais, que eles devem ser minimizados. O partograma acaba interferindo nisso, porque por conta das linhas de ação. A monitorização eletrônica ela aumenta o risco do parto operatório e da cesariana, mas aqui uma crítica individual. Eu acho que, da mesma maneira que é necessário treinamento em relação à ausculta intermitente, é necessário treinamento em relação à monitorização eletrônica, porque aqueles que são mais habituados à monitorização eletrônica se assustam menos às variações que acontecem. A amniotomia não é recomendada, é de rotina. O repouso em decúbito dorsal, ele leva a maior duração, maior risco de cesariana, necessidade epidural. A orientação, né, ficar ali orientando aquelas mulheres, não é necessário. A episiotomia, exceto em situações de sofrimento fetal, e também eles não recomendam nesse grupo nem a ocitocina para a dequitação. Só para terminar, as coisas também não podem ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não sei se os senhores viram recentemente essa publicação no The Times, mostrando em que as próprias midwives inglesas estão voltando um pouco atrás da questão de você não ter aquele parto obrigatoriamente 100% normal e, entre aspas, também obrigando aquelas mulheres a ter um parto pelo qual elas não estão adequadamente preparadas, e isso teve também uma repercussão no próprio The Guardian, comentando esse mesmo grupo. Ou seja, nós estamos, de uma certa maneira, reconstruindo as evidências para uma melhor conduta na obstetrícia e, ao que tudo indica, quanto menor a intervenção, desde que sejam em grupos devidamente bem estruturados, melhor para o binômio da mãe e do bebê. Muito obrigado. Bom, quero agradecer, doutor Renato Sá, mas, de uma forma bem rápida e simples, agradecer os 3 colegas que apresentaram, né, explanações maravilhosas. E que assuntos que a gente fala sempre, né? Quando a gente é obrigado a falar, ou convocado para falar sobre humanização, sabe, Liduína, eu falo muito isso, né? Um dos grandes itens da humanização, né, da suposta humanização, que é falada, seria se a gente pudesse oferecer o controle da dor para todas as nossas pacientes, das diferentes formas, como você citou. E nós estamos longe disso, né? Nós estamos longe, como foi já falado aqui, de termos leito para elas todas. Imagina se a gente pode controlar essa dor, mas que seria fundamental. Em relação ao meu querido amigo Renato Pacini, tantas lutas, né, Renato? Hoje você veio mostrando algo, né, em relação à assistência do parto, e nada mais, nada menos você mostrou o que seria um plano de parto conciso, correto, simples de ser feito, realizável, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de nós obstetras. Quer dizer, todos os itens que você levantou, e baseado nas evidências, são realmente compatíveis com tudo que a gente entende, acredita e que é possível fazer, independente do momento da geração a qual a gente pertence.
e não outros itens que a gente recebe que realmente ficam de uma forma impraticável. Em relação a meu amigo também, doutor Renato Sá, ele voltou a falar, eu acho que um dos itens que o Juvenal falou, quer dizer, da importância do ensino. De todos, né, Renato, de todos os itens que você posicionou, de que realmente tem efetividade ou não, talvez aqueles que mais mostraram a efetividade são aqueles que são necessários realmente o treinamento. Quer dizer, voltando a falar na primeira palestra, não foi, Juvenal, que você falou o verbo ensinar. Quer dizer, a importância também que a gente tem dentro de todo esse contexto, que a gente não pode deixar, principalmente, né, em termos de exame, Renato também falou isso, de exame, de saber fazer essa ausculta fetal e de tantos outros itens como a gente deve realmente acompanhar. Então, agradecer muito essa exposição, acho que foi de grande valia para todos nós, e aí eu agora vou realmente abrir os debates, não vamos passar de 10 minutos para a gente tentar não atrasar mais, vamos ficar aí no atraso de meia hora mesmo. Vamos, Zacarias? Muito bem. Boa tarde a todos. Eu queria elogiar todos aí presentes, o professor Pacini foi muito legal aí, explicando tudo, botando que esse é o mais importante, será? Né? Porque, além disso aqui, que saiu agora recentemente, nós temos o nacional do Conitec, né, que são 2. Qual é que a gente aplica mais? Qual é que a gente aplica mais? Fala, Renato. Esse aqui, o da Organização Mundial de Saúde? Eu acho que você tem que valorizar o produto nacional, até porque ele não é muito diferente do produto da Organização Mundial de Saúde. Eu tive o prazer de ficar lendo eles para poder botar no hospital e imprimir isso para distribuir os médicos. O contexto geral, o que interessa, o núcleo das orientações, ele é muito parecido. Não há uma diferença muito grande. Pessoas que trabalharam, brasileiros, que trabalharam na diretriz nacional, também trabalharam na diretriz da Organização Mundial de Saúde. Eu imaginei isso, que a semelhança é muito grande. São muito parecidos. Você pode usar qualquer um dos dois, eu acredito, né? O nacional, ele traz adaptação, né? Que, na verdade, o da Organização Mundial de Saúde já faz essa adaptação, na verdade, macro, né? Faz adaptação mundial, até para contextos muito mais difíceis que o contexto brasileiro. Você pode usar qualquer um deles, que você está dentro de um contexto atualizado de atuação, embora muitos dos tópicos mereceriam uma análise crítica mais aprofundada para a sua utilização no território nacional. Como o professor Ayub insiste, medicina baseada em prova, são provas. Você pode ter uma prova mais frágil, essa prova mais frágil condena, ou você pode ter uma prova mais robusta. Então, isso também vale a pena a gente fazer esse exercício de análise crítica dentro das evidências e não aceitá-las apenas por estarem em uma biblioteca considerada de evidência. Precisa de análise crítica. Era um questionamento único mais. Nós somos do Parto Adequado, já tem mais de 3 anos, nós usamos o treinamento dos médicos, evidente, das enfermeiras, de todo mundo, pós-graduação nas nossas enfermeiras, todo o nosso hospital, mas nós treinamos também a gestante, com oficina de parto, né, com a série de reuniões, visita à maternidade, bate-papo, roda de conversa. É tudo uma coisa muito cara, porque isso é muito tempo. Isso aí, nenhum disso aí eu vi mostrando que tem qualquer evidência positiva ou negativa. Mas a gente tem percebido que isso aí tem colocado um ponto muito importante, né, na evolução dos nossos partos, entendeu? Quando a paciente participa e aceita bem a nossa roda de conversa, lá a nossa oficina de parto, com treinamentos. O problema todo é que isso aí, para se fazer, nós fazemos 200 partos, fazer para 200 gestantes, é complicado. Nós estamos atingindo mais ou menos 30% da gestante, o que tem melhorado os nossos indicadores. Não vi nenhuma evidência de citar em nenhum lugar, não sei se existe, né? Obrigada, Zacarias. Deixa eu só ir no Trapani, que aí depois você conversa. Obrigada, Zacarias. Trapani. Olá.
Meu nome é Alberto, sou de Santa Catarina e coordeno a Comissão Nacional de Assistência ao Parto da FEBRASGO. E nós estamos, pegando carona na pergunta do Zacarias, desenvolvendo o protocolo FEBRASGO de assistência ao parto. Então, espero que, em breve, a gente não use nenhum dos dois, e sim o protocolo FEBRASGO. É um documento um pouco mais simplificado, e a gente eu quero até tomar a liberdade de mandar para o Renato, porque ele deu uma olhadinha antes da gente encaminhar para o site da FEBRASGO. Mas a pergunta era o seguinte, sobre a questão da analgesia de parto, principalmente porque aqui estamos no Conselho Federal de Medicina, uma questão ética que nós estamos encontrando e vários serviços também, que é essa interface com o anestesista, que é um problema, tá? Os nossos anestesistas estão se recusando terminantemente a fazer analgesia de parto, com o argumento de que eles são o único anestesista de plantão na maternidade e que, eventualmente, alguma paciente pode precisar de uma cesariana de urgência e, se ele estiver na analgesia de parto, ele não vai poder fazer a cesariana de urgência, né? E isso, eu achei que era uma coisa local e vi que isso é uma coisa que está generalizada, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma opinião, oposição ou uma ideia que a gente possa trabalhar esse tipo de coisa. E se realmente é isso, né, ou outra pergunta, quantos pacientes um obstetra pode cuidar ao mesmo tempo? Né? Será que existe uma deliberação a esse respeito? Eu sou responsável por 5, 6 pacientes em trabalho de parto simultaneamente, eu posso me recusar a isso? Ou vamos ter 5, 6, 7, 8 obstetras de plantão? E essa conduta a gente observa no serviço público e não observa no serviço privado. Eu vou responder, Renato, depois você termina, em relação... quer dizer, tenho outros conselheiros federais aqui, quer dizer, eu não sou conselheira federal, mas vou tomar a liberdade de te responder como conselheira regional, né, Trapani? Uma das coisas que a gente vem falando na nossa Câmara Técnica é exatamente, a gente consegue, a Albertina está aqui, a nossa representante da pediatria, e a gente já tem falado isso nas nossas últimas reuniões, que realmente a necessidade da gente trazer a sociedade, ou alguém, mas a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que seria fundamental em todo esse processo, tanto que a gente fez até questão de colocar esse tema na mesa, porque a gente entende que é um tema altíssimo quando a gente está falando de humanização e da melhor assistência à paciente. E a gente recebe, né, todos os conselhos devem receber esse tipo realmente de queixa, e a gente, por vezes, tem que colocar isso como uma questão administrativa. Quer dizer, o que o Conselho Regional, o Conselho Federal diz que a figura do anestesiologista, ele é imprescindível, é importante que ele esteja ali. Agora, a questão do quanto ele vai trabalhar ou quanto ele tem que trabalhar, acaba passando muito pela questão administrativa. O que a gente precisa é, a cada local, a cada hospital, tentar estimulá-lo ao máximo, que ele faz parte de toda essa assistência obstétrica. Agora, não consigo, assim, visualizar que saia uma resolução a nível do Conselho Federal que realmente ele tenha que fazer. Eu acho que a cada hospital, a cada serviço, tem que ter realmente um estímulo para que ele se sinta realmente importante e fundamental em todo esse processo, porque ele realmente o é. Mas o problema não é nem isso, não é nem que ele possa, é que o que eles alegam é que o Conselho de Ética proíbe que eles façam isso, né? Então, mesmo que eu, gestor, diga, não, você vai fazer, ou a gente chega a um acordo, eles não posso fazer, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsabilizado. Acho que aí serve o que você falou, né? A gente não pode acompanhar 2 trabalhos de parto, e quantas vezes, em realidades diferentes, a gente está fazendo uma cesárea, foi falado aqui mesmo, e nasce uma criança sem assistência. Eu acho que ainda volta muito por isso, pelo estímulo da gente mostrar a esses colegas o quanto eles realmente são importantes na assistência obstétrica. Só acrescentando, nós temos, eu acho que uma realidade nacional, ainda muitas maternidades privadas sem a presença do anestesista, né? Então, é uma questão, inclusive, que precede essa, né? E eu acho que a gente deve trazer esse diálogo todo em conjunto, que a gente discuta com eles e dispute essa obrigatoriedade da presença deles, mas dentro de um trabalho bem desenhado, em que não fique parecendo, porque hoje a realidade
é que parece quase um favor. E não só locais particulares, a gente sabe que até muitos municípios, né, a Olímpio sempre fala isso, né, que não existe realmente anestesia, só tem anestesiologista às terças e quintas daquela determinada semana. É com certeza que o obstetra que está ali naquele município vai ter um maior índice de cesáreas, é óbvio que ele nunca vai querer correr esse risco. Ele vai realmente intervir naqueles dias que ele sabe que previamente tem um anestesiologista. É um fato, com todas as diferenças que nós temos em todas as nossas regiões do país. Renato Pacini, você quer só responder o que ele... Não, em relação à colocação que foi feita pelo professor Zacarias, é lógico, né? Quanto mais contato você tenha com as gestantes, com as famílias das gestantes, e possa fazer, não é explicar, é esclarecer. Para mim é uma coisa completamente diferente uma coisa de outra, né? Dando esse momento que ela possa se aproximar, conhecer a equipe, ter os esclarecimentos necessários, ser ouvida, né? Isso, claro, que sempre traz resultado. Eu lido muito com prematuridade, né? E 2 países conseguiram reduzir prematuridade no mundo, França e Canadá, conseguiram reduzir não por intervenções médicas, mas simplesmente por um forte processo educacional com as gestantes durante o pré-natal. Então, isso, logicamente, que faz muita diferença. Doutor Renato Sá? Alberto, eu particularmente concordo com essa conduta dos anestesiologistas. Eu acho que eles estão certos em se eles não têm condições de prestar assistência para 2 ao mesmo tempo, eles não podem fazer de uma. Então, uma solução para isso talvez seja a questão de que alguém comentou aí mais cedo do óxido nitroso, em que a mulher, isso não prescinde de que tem um médico assistindo, mas ela poderia conseguir algum nível de analgesia sem necessariamente a intervenção do anestesiologista. Porque, em contrapartida, está começando a acontecer o contrário também. Algumas equipes têm ido para as maternidades, eu sei que tem uma regionalização quanto a isso, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que as equipes são individuais, elas têm ido para a maternidade somente obstetra, contando com o anestesiologista de plantão, com o auxiliar de plantão e com o pediatra de plantão, que você seguramente não vai conseguir assistir. A maternidade que eu estou falando faz 1000 partos por mês. É impossível você conseguir assistir de uma forma adequada. Portanto, eu acho que nós precisamos buscar, e aí a sugestão é que para um próximo fórum a gente tenha aqui também anestesiologistas e pediatras, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla. Isso já estava na nossa programação, de realmente chamar a Sociedade de Anestesiologia para participar, um anestesista, para realmente fazer essa representação dentro da Câmara Técnica, porque a gente realmente vê essa importância. Bom, gente, continuamos aí com 27 minutos de atraso, mas diminuindo os 3 minutos. Agradecer os colegas, as brilhantes apresentações, meu amigo Salomão, obrigada. E vamos dar continuidade chamando o doutor Atemar Carlos Augusto para a 4ª mesa redonda.